Agora, gente, vamos para um painel também bastante importante, que é, e até vou já puxar aqui nossos queridíssimos convidados, o Ortiz e o Nelson. E esse é um painel para mim que ele é muito especial. Primeiro que vou quebrar uns protocolos aqui, tá, gente? Que aqui a gente já tá tudo em família. Mas primeiro porque o Ortiz, ele é além de ser amigo, é um sujeito brilhante que criou uma iniciativa junto com a Aframparo do grupo de masculinidades e que depois veio uma outra iniciativa maravilhosa que é o Vinhos e Afetos, e que faz toda a diferença e eu vou pedir para ele explicar um pouquinho. E o Nelson é meu psicólogo, né? Então eu tenho esse privilégio aqui de estar realmente em família, porque é uma coisa muito importante que a gente vai falar de um tema muito pouco pautado por absolutamente qualquer debate que a gente veja muitas vezes sobre negritude, que é e o homem negro, né? Por que que a gente fala tão pouco desse ser humano também que existe e está no mesmo corre que qualquer outro ser humano também? E aí, para começar, primeiro eu queria pedir a gentileza de vocês se apresentarem. Então, quem são vocês na fila do pão? E aí depois eu faço minha pergunta que eu tô louco para fazer, mas eu vou esperar. Então, Ortiz e Nelson, quem são vocês na fila do pão? Nelson, quer começar? Não, fica à vontade, vai lá, sem problemas. Porra, prazer enorme, né? Estar aqui com vocês. Nelson, conhecendo recentemente, mas já muito fã. Raoni é um parceiro de luta, né? De caminhada. Então, né, a galera que tá nos ouvindo aí, tá nos assistindo, prazer enorme. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, né? Me chamo Maurício Ortiz, mas falo que Maurício é só quando minha mãe tá brava. Então, o Ortiz, ele permanece aí, sobretudo campo profissional e pessoal. Um homem negro, 43 anos, vestindo uma camisa de manga curta, da cor bege, mas meio amarelada, com umas flores, de bigode de cavanhaque, utilizando um fone preto. Ao fundo, né, um símbolo super importante de resistência, de um quadro, Marielle também, de fundo no quadro, na parede amarela. É isso. Nelson? Opa, Rodrigo. nós agradeço pelo convite, ok? Ortiz, né? A gente está se seguindo aí nas redes, né? Vamos compartilhando nossos trabalhos. A autodescrição: sou um homem negro, de barba, usando uma bata afro azul e branca. Hoje, né? Estou aqui como também psicólogo, né? Onde realizo esse trabalho com a temática racial desde 2017, podemos dizer assim, 2017, 2018, e hoje fico muito feliz em dizer que a maioria das pessoas que eu atendo são homens pretos, né? E cada vez mais estão se chegando, porque precisamos, né? Cuidar da nossa saúde, da nossa psique. Esqueci de dar uma autodescrição, uma coisa muito importante dizer que eu esqueci. Como eu esqueci da minha autodescrição? Sou homem negro, né? É quase redundância, mas muito bonito, muito bonito. Vocês podem muito bonito. E é isso. E vamos nós esse bate-papo. Muito bom. Perfeito, que maravilha. E, gente, para começar essa conversa, eu queria só fazer uma pergunta para a gente iniciar e para a gente aquecer, que é uma coisa que a gente fala muito. Homem que é homem tem o direito de se sentir belo, tem o direito ao afeto, tem direito ao amor. Vamos lá. Posso começar? Vamos Vamos? lá. Pode ir, Nelson. Tem o direito como deve, embora sabemos que para nós não é um processo tão simples assim, né? Porque, né, acredito que nós somos quase da mesma geração, hoje eu tenho 38 anos, né?
E esse, né, se perceber belo chegou a, vamos dizer aí, há 7, 6 anos atrás, né? Eu sempre digo que agora que eu estou ficando careca, que eu conheci meu cabelo, né? Agora que eu estou perdendo, chegou, ok. Mas poderia ter chegado muito antes, porque nós vivemos numa sociedade, né, que temos, né, um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, ele tem uma cor, né? E essa cor é a cor branca, né? E como nós, desde criança, forjados nessa sociedade, né, onde todos os lugares que a gente olha, essa pessoa que é diferente do que nós somos, ela está no lugar de destaque, ela está no lugar de poder, ela está no lugar do que é belo, e você vai aprendendo, né, desde muito cedo. Ué, se essa pessoa que está aqui é bonita, e geralmente as pessoas que se parecem comigo estão, né, sendo transmitidas pelos nossos espelhos, né, pelas mídias, no lugar de encarceramento, no lugar do bandido. Há pouco tempo no Rio de Janeiro, né? Vamos longe, não. Há pouco tempo tivemos a chacina aqui, né, na Maré, Rio de Janeiro, onde corpos parecidos com os nossos, a céu aberto, estendidos a céu aberto na rua. Então, esses recados, essas mensagens, elas estão sendo introjetadas em nós. E como se perceber bonito, como se sentir, ter valor dentro de uma sociedade. É muito trabalho, né? Mas, mesmo assim, é possível. Porque nós estamos aqui, né? Eu digo, nossa comunidade, eu acho que quem nos salva somos nós mesmos, né? Então, é possível, né? Eu acho que deve, mas não é tão fácil, não é tão simples numa sociedade brasileira como a nossa. É isso. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né, que o Nelson traz, e aí eu fico me perguntando, né, e fazendo leituras, me aproximando ainda mais desse tema, que é um tema extremamente recente, e ouvindo já alguns profissionais, né, é um tema que tem se colocado como tema da moda, falar de masculinidade, né, tem muita gente falando sobre isso, mas que para nós esse tema ele sempre teve presente, né, é que agora, dentro da academia, a gente consegue aprofundar um pouco mais e ampliar essa discussão. E aí, né, um livro que eu tô lendo da Bell Hooks, né, tá falando lá, né, a gente é da hora. E aí, como homens negros podem se amar se eles não são amados por ninguém, né? Uma reflexão extremamente incrível, né? Como que a gente pode se amar se a gente não é amado por ninguém? Se ninguém nos ama, né? Então, esse lugar, né, que o Nelson traz é de fato recente, né? E quando ele fala, pô, sou bonito, é isso mesmo, né? Acho que eu tô com 43 anos, a gente já teve esse papo, né, Raoni, sobre isso. E, embora muito vaidoso, mas ter ali essa autoestima que foi nos roubada é recente, né, para os homens negros. E é recente também a gente entender o que esses homens negros estão sentindo e estão falando também. Então, acho que a partir dessas reflexões, dessa provocação, surge a necessidade da gente se aquilombar, a gente estar com homens negros para ouvir esses homens negros, seja no grupo de masculinidade, seja, né, no coletivo de Entre Vinhos e Afetos, justamente devolvendo a esses homens essa, né, o que foi nos roubado, o que foi nos tirado. É extremamente esse lugar de que o homem pode sim ser, falar, chorar e ser bonito também, se sentir bonito. E quando outro homem preto estar com outro homem preto, entre outros homens pretos, porra, desculpa aí, né, quebrando vários protocolos, mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, isso que o Nelson traz é super latente, né? Estar acontecendo. Hoje a gente falar de autoestima da beleza negra tem sido muito mais acessível do que na época da minha mãe, né? E eu hoje sou careca, mas já usei dread, já usei trança, mas eu falo da experiência quanto homem negro jovem. Já quis alisar o cabelo também.
Já passei Tastefu no cabelo. Época que curtia os bailes, para você ser aceito, sobretudo com as meninas negras, né? Vamos pro Radial, pro Clube da Cidade, né? Quem curtiu aí esses bailes, pô, todo mundo usava o cabelo alisado, pô. Então, assim, a gente queria seguir um padrão, e esse padrão era o padrão branco, né? Que foi ensinado, né? E muitos de nós tinha vergonha da própria beleza, né? Então, porra, muitos amigos e amigas falam, nossa, eu sou feio, eu sou feia. E hoje não, hoje você vê uma criança aí de 5, 6 anos, a minha de 9 anos, fala, pô, eu sou uma menina preta incrível. Estávamos esses dias no Corre Quilombo e ela falou, eu sou uma mulher preta, moro, né, tal lugar, e quando eu crescer eu quero ser advogado, uma criança de 6, 7 anos. Então, assim, o empoderamento tá nesse lugar. É super importante que essa construção, essa geração nossa, né, que vem para quebrar, né, esse paradigma, para quebrar esse ciclo e fazer das crianças que estão chegando, né, esse pertencimento, esse lugar de, pô, eu sou preto e amo minha pele, amo minha cor, amo minha beleza. Então, é muito nesse lugar. Sim, sim, Ortiz, né? Eu acho importante falarmos sobre nossas histórias, né? Que geralmente vem psicólogos, né? Nesse lugar trazendo conceitos, trazendo, né? Geralmente Fanon, Neuza Santos Souza, beleza, é super importante, mas eu acho que histórias conectam, né? Com os nossos, geralmente, né? Que sabemos que, beleza, né? Nós somos pretos, estivemos na academia, mas a maioria de nós não estão nesses lugares, né? Então, eu acho, quanto mais pudermos falarmos, né? A nossa experiência, ser um bate-papo, quanto mais informal, melhor. E quando você fala, né, do alisar, eu fui o preto de lente, né? Eu ali com meus 16, 17 anos, eu coloquei uma lente verde, que no momento eu me achei muito bonito, né? E, e deu uma falsa autoestima, né? Deu uma falsa, porque quando eu coloco ali, né? Lógico, né, estamos falando de aceitação, né? Ali é um pontual que de fato tinha alguma coisa que eu não me aceitava, então eu coloco a lente verde e só o olho parece que mudou. Me mudou completamente a forma de como eu andava na rua, de como eu comecei a perceber as pessoas, como eu tinha a possibilidade de chegar numa menina, de conseguir falar com alguém, né? E hoje eu percebo a diferença de quando eu tomei a consciência racial, porque quando eu coloco a lente, foi algo de fora para dentro, foi uma falsa aceitação. E quando eu tomo a consciência racial, foi de dentro para fora. E isso muda completamente a minha relação com as pessoas ao meu redor, a relação comigo mesmo, a forma de como eu me visto, a forma de como eu me comporto, a forma de como eu trabalho. Então, né, nós hoje temos várias, eu digo sempre casca de banana, né, na nossa sociedade, que são postas aí, nós, como grupo, como coletivo, a gente está sempre escorregando, mas é importante, né, falar sobre essas transformações que são muito importantes para nós. E é isso. Só um parênteses, né? O Nelson é dos meus, né, Raul? Que eu sou muito assim, Nelson. A gente vai se conhecer ainda, mas eu sou bem crítico, né, com relação a isso, porque é exatamente isso que você trouxe, né? Quando a gente está na academia, a gente tem um discurso, né, que é diferente. Mas como que a gente acessa os nossos que não chegaram? Eu falo isso pro Raoni sempre, né? E aí eu falo, pô, tem mestrado, doutorado, e o que que a gente faz com isso? Né? Na prática, o que que a gente tem feito na prática, né? Para trazer reflexões e mudar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque é isso, né? Senão a gente também se distancia. Se distancia também porque fala, pô, estamos na academia, então essa galera que não acessou acabam nem chegando na gente, a gente também não chegando neles. Então, isso é dos meus, né? Eu também gosto de democratizar a fala. Eu acho que é importante, né, os conceitos, mas dependendo do contexto, a vivência é o que aproxima, né? Porque tem vários irmãos que viveram o que a gente viveu, que alisaram o cabelo, colocaram lente de contato, porque era essa a referência que eles tinham.
né? Então, acho que e hoje olhar para nós e falar, porra, hoje a gente não precisa de nada disso, né? Bom, e estamos sendo aceitos, né? Estamos sendo aceitos com muito, com muita resistência, mas acho que estamos sendo aceitos, né? Sobretudo o nosso quilombo, né? Acho que quando a gente se fortalece entre nós mesmos, né? A gente, antigamente eu lembro que, porra, um querendo ser mais bonito que o outro, um querendo ser mais preto que o outro, né? Era aquela coisa que a gente tinha, mas foi colocado, né? Isso contra nós. Então, porra, ia numa festa, tinha que ficar mais bonito que o Raoni, tinha que ficar mais bonito que o Nelson. Na verdade, não é para ser assim. Hoje, tá todo mundo com seu look e os três são lindos. Né? Pode tirar uma foto aí, galera que tá no YouTube, que né, pode deixar que nós somos bonitos. Então, essa, né, essa disputa, né, eu acho que ainda assim tem acontecido, mas tem diminuído muito, sobretudo com os homens, né? Acho que os homens negros, sobretudo os homens negros no qual nós estamos dialogando nos coletivos, tem se percebido nesse lugar de, pô, não é disputa, você é um parceiro meu, você é um amigo, então aqui eu vou ser acolhido. Então isso ajuda bastante também, né? Isso tem né, um peso significativo nesse avanço, né, das masculinidades, sobretudo de homens negros. Perfeito. E que incrível, gente, que incrível. E é isso, eu acho que um dos primeiros passos é a gente assumir que a gente é lindo, né? E olha isso aqui. Isso é uma loucura. E pode parecer algo tão trivial, mas assim, só para fazer 100 de 100, né? Aqui nessa amostra, se a gente pensar as pesquisas, primeira vez que eu me olhei e me achei bonito, de fato, foi com 39 anos, eu tenho 42, então essa é uma realidade muito posta aí. E isso é um ponto que eu queria ver perguntar para vocês de como é que é. E aí, trazendo a vivência de vocês mesmos, que eu achei brilhante essa coisa. Vamos humanizar, que eu acho que isso é legal. Como foi a experiência de vocês construírem a identidade de vocês a partir de uma ausência de um espelho positivo que desde cedo, como hoje muitos dos nossos fazem, né? Você é lindo, entenda, você é lindo, e vai marretando até você entender, até entrar e você assumir. Essa beleza vai sendo construída, desconstruída, e é um processo bastante exaustivo que tudo atravessa, e tudo se manifesta e tudo afeta. Como é que foi para vocês essa transformação de um sujeito que anda, de um sujeito que funciona, para uma alma que pode se manifestar do jeito que ela quiser e de forma livre e potente? Eu acho que assim tive algumas referências, né, dentro da família. Acho que foi o primeiro passo e muito no esporte, né? Eu sou do esporte e via no esporte algumas referências negras. Pelé foi um deles, né? Então assim tinha ali o Pelé como uma referência, um homem negro retinto, bonito, né? Embora também, né, várias ele se distanciou também, né, da comunidade, mas assim, enquanto pequeno eu era do esporte e tinha o esporte como referência. Então, ele, né, o Pelé, entre outros, a Daiane dos Santos, né, que também foi uma referência e é uma referência. Eu acho que fui criando esses repertórios, mas também aprendendo na dor também, né? Aprendendo na dor, que se eu não me assumir, vai ficar muito mais difícil, né? Enquanto um homem negro, bonito. E quando eu percebi, né, que não, para ser aceito, eu não precisava me comportar como branco e ser como branco, isso tirou um peso, assim, né? Então, pô, Ortiz, você vai participar disso, daquilo. Eu falei, porra, eu vou enquanto sujeito, enquanto um homem negro. Não preciso alisar mais o cabelo, né? Não preciso me vestir como um homem branco, como meu colega branco. Então, isso foi também na dor, né?
aprendendo, mas tendo essas referências dentro da família também, com os mais velhos, né? Meus tios, né? Não conheci meu avô, mas minha mãe mostrando foto do meu avô, né? No show do Palmeiras, no Tim Maia, Jorge Ben, ele no Vinco. Eu falei, eu quero ser esse cara, pô. Quero ser esse cara. Então, assim, tinha referências também, né? Na família, mas não tinha conversa, não falava sobre isso. Não tinha esse bate-papo na família. Eu não tive, né? Então você vai buscando, como a gente sempre fala, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Você vai buscando a referência na rua, você vai aprendendo na rua, vai aprendendo na dor. E aí você fala, pô, o que eu posso, né, construir? Aí é isso, né? Com 18, 19, 20 anos, você acaba, né, ainda tropeçando e depois fala, não, agora eu preciso, né? Não dá para ficar meio termo, né? Não dá para ser moreno, né? Não dá para ser moreno, não dá para ser marrom bombom, né? É negro, né? Sou um homem preto. Então, assim, mas isso demora também, demora. E hoje, né, esse é o nosso papel com os que estão chegando, né, de desde muito cedo fazer essa construção, né, ali na base, justamente para que eles não passem o que a gente passou. Então, é um legado, né, que a gente vai deixando também, uma responsabilidade também com as nossas crianças que estão chegando, as crianças pretas que estão chegando. Eu sempre digo, né, que a nossa estética, ela é política, né? Eu sei que na luta racial tem muito a ser feito, mas às vezes, fazendo pouco, nós fazemos muito. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava lembrando na época escolar, eu estava voltando da escola, de ônibus, aí parou num ponto perto de casa, eu olhei um rapaz no ponto de ônibus, ele estava com black, né? Com blackão, com tênis de basquete, eu olhei assim, caramba, gostaria de ser daquela forma. Esses dias eu lembrei disso. E eu olhando no meu Instagram, eu vi que tem uma foto minha, que estava com cabelo quando eu cortei, passei muito parecido com esse cabelo desse cara que eu vi. Muito parecido. Eu falei, caraca. E é isso, muitas das vezes, né? Às vezes a gente fica pensando em N coisas o que fazer, mas o nosso cabelo, a forma de se vestir, como lidamos com as nossas crianças, isso escurece muito, né? Eu acho que isso nos escurece. Eu acho que as nossas referências estão aqui no dia a dia. Então, para mim, foi muito importante ver outros homens pretos, por exemplo, no esporte, o Dennis Rodman. Eu sempre gostei do Dennis Rodman, né? E eu nunca entendi o porquê, né? E esses dias eu fui entender, porque era um cara disruptivo. É um cara que, né, se vestia totalmente fora do padrão, cabelo, não exalava essa heteronormatividade, e eu gostava muito do Dennis Rodman no basquete. Caraca, eu nem sou muito fã do basquete, mas eu lembro do Dennis Rodman, né? Então, assim, quanto os nossos espelhos, os homens que nos cercam, as pessoas que nos cercam, elas são importantes na nossa construção, porque embora tenha uma massa muito grande nos dizendo ao contrário, né? Mas tem linhas de fuga que é possível nós rompermos para conseguirmos chegar mais perto daquilo que nós somos, né? Olharmos para nós e conseguirmos construir essa autoestima de uma pessoa preta, porque a nossa psique, né, como homens pretos, é muito diferente do homem branco, embora a psicologia hoje, né, ela lide tudo num balaio só, é muito diferente, né? Depois, não sei qual é a sua não sei se é uma pergunta, mas eu queria depois fazer até um comentário sobre o título, né? O título da nossa banca, né? Da nossa mesa aqui hoje, porque fala da psicologia, né? E é isso, tem muita diferença, porque a forma de como nós somos forjados, o que nos atravessa, as nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa forma de ver o mundo é muito diferente. Então, o quanto mais pudermos escurecer hoje a gente aqui, né? Hoje como homens adultos, o quanto a gente pode fazer, né? Por esses próximos e até invertendo às vezes, né? Que a geração tombamento 2010, os jovens pretos na internet, onde em algum momento até disseram, né? Que eram
jovens meio esvaziados, não tinha conteúdo, mas jovens na internet com seus blacks, com as suas roupas coloridas, afro, as suas danças. Isso, né? Era uma geração jovem, mas fez um trabalho muito importante para a nossa comunidade, né? Até para nós, um exemplo para nós, para as gerações que vieram antes. Então, né, a gente às vezes fala, né, daqui para lá, mas às vezes essa juventude que está vindo aí também nos ensina muito. Então, eu acho que, né, dentro de uma lógica nossa preta africana, essa né, distribuição de conhecimentos, nós ensinamos muito, mas aprendemos muito também com essa nova geração que está vindo aí. E é isso. Muito incrível, muito incrível. E aí eu queria pedir uma gentileza, gente, assim, principalmente para vocês poderem fazer um bate-bola, porque tá muito gostoso ouvir exatamente de forma tão humana toda a complexidade do que é ser um homem negro. Porque a gente está tratando sobre essa complexidade, mas vocês estão traduzindo de uma forma bastante afetiva. E que é ótimo, que dá para a gente entender ali. Ninguém precisa ser psicólogo para entender. Isso que está incrível. E como você falou, que eu achei muito legal do jovem, da geração tombamento, e dessa curva de transição que a gente vem sentindo e vem sendo afetado por, né? E não necessariamente a gente que está fazendo. É, como vocês enxergam hoje? É uma pergunta genérica, tá? Mas fiquem super à vontade para trazer o link que vocês acharem interessante. Se a gente não falar da saúde do homem negro, e a gente entende o homem negro enquanto um sujeito adulto, que já é por sua vez negligenciado, muito mais os mais jovens, né? Porque a gente fala de homem negro, parece que ele nasce com 40, nasce com 35 e nada vem antes. Como vocês enxergam a autenticidade, a saúde mental, essa força de ação e transformação que a juventude negra está trazendo, principalmente a partir dessa perspectiva masculina dos homens negros? Como que vocês sentem? Vocês sentem que a gente está conseguindo se consolidar como tal a partir de uma perspectiva de afeto? Como vocês fariam aqui um raio-x da adolescência e da infância negra? Pode ir? Quer ir? Não, eu fiquei lembrando, né? E isso me trouxe aquela música do Baco Exu do Blues, né? Eu estou tentando achar a autoestima que roubaram de mim, né? Eu acho que essa música, ela traz, né, esse retrato da autoestima, né? E não só ele, mas entre outros, né? Criolo, Emicida, Djonga, tem transmitido esses sentimentos, né? Acho que emocionais, sobretudo, dentro desse repertório, né? Dentro da música. E isso tem refletido para muitos homens negros. Os homens negros se reconhecendo nessas músicas, né? E eu falo, nossa, eu me reconheci nessa música. Muito recente, né? Que eu conheço o Baco, tudo, né? Pelas redes e tal. E quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, é, isso me pegou, assim, me atravessou, né? Então, acho que tem se falado mais sobre isso. E é exatamente esse lugar que você trouxe, né? A gente falar da afetividade, de ser homens negros afetivos, né? E não ter vergonha disso, porque exatamente isso era sinônimo de vergonha, né? A autoestima é um pilar ali, um dos pilares da boa saúde mental do homem negro, mas é ainda pouco discutido, né? Então, quando a gente traz essa reflexão, acho que isso, né, de uma certa forma, na minha juventude, eu acabo, né, me reconhecendo, né, numa perspectiva de, pô, beleza, qual que é a beleza negra masculina, né, nesse processo de reconstrução de uma forma subjetiva, né? É reaprender a olhar para mim sem filtro, né?
é aprender a olhar para mim sem filtro de uma violência que é nos colocada a todo momento, né? Que eu posso sim ser vulnerável, que eu posso sim pedir ajuda, que eu posso sim me cuidar, né? A gente está em novembro aí, azul, e quanto psicólogos, acredito que o Nelson também é muito convocado para falar sobre a saúde, né? A saúde do homem, né? E aí eu fico refletindo, pô, a gente precisa falar disso aí o ano todo, é igual Setembro Amarelo, né? Que a gente nem quer mais, a gente nem fala mais Setembro Amarelo. Só lembram da gente nesse período, a gente é negro o ano todo, né? Novembro também, né? A gente é colocado para falar em várias outras coisas. Então, eu acho que esse lugar, né, e a psicologia, como o Nelson falou, da gente estar, a gente enegrecer a psicologia. A Ivani estava aqui logo cedo, ela está lá no CRP justamente defendendo isso, né, da gente enegrecer a psicologia. Eu, enquanto psicólogo, né, a Adriana também, minha supervisora, estava aqui, sou muito fã. A gente batendo um pau falou, pô, eu não tive isso na academia. Muitos autores, no qual a gente está vendo agora, né, não teve na academia. Milton Santos, Abdias do Nascimento, ninguém falava sobre isso. Né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente está fazendo uma segunda graduação, né? Porque é isso, a psicologia não mostrou esses autores. Virginia Bicudo, né? Então, assim, tem uma série de questões que eu acho que hoje a gente consegue, e a psicologia nossa, né, uma psicologia preta, está valorizando essa beleza negra na ampliação de repertórios, né, sobretudo de homens negros, né, que vem representando de uma forma muito plural, né, sensível, trazendo esse outro lugar, reduzindo, sobretudo, o impacto do racismo. Né, acredito que, né, nesse caminhar nosso tão doloroso. Ontem, participando da roda de masculinidades, né, o tema foi celebração. Foi celebração. E aí, 20 homens, 22 homens na roda, celebrando 2025. E aí, muitos deles falam assim: nossa, Ortiz, eu nem me dei conta, fiz coisa pra caramba. E aí eu falo: nossa, é isso, né? Esse lugar também de celebrar, isso é beleza também. Né? E assim, pequenas coisas. Pô, Ortiz, ó, eu consegui comprar um chinelo que era meu sonho. Pô, Ortiz, consegui dar uma viagem para minha mãe para praia. Quando a gente fala de beleza, é esse lugar também, né? Nosso e dos nossos. Né? Então, e celebrar também, eu acredito que é parte também, né, desse reconhecimento da beleza. A gente celebrar tudo que a gente faz, a gente vê beleza nisso e devolver para os nossos, né, se a gente consegue fazer, devolver para os nossos. Então, assim, fiquei muito feliz vendo homens negros sorrindo e falando: nossa, eu estou celebrando 2025. A gente fica numa correria que a gente só potencializa a dor, né? Mas a gente fez muita coisa, e esse muita coisa faz parte também dessa beleza, né? Dessa construção da autoestima, desse homem que tem autoestima, esse homem negro que construiu essa autoestima, com autocuidado, de ser vulnerável e de falar: nossa, beleza para mim foi pedir ajuda, Ortiz. Então, assim, muito louco, é isso. Oi, Rony, desculpa. Pode só repetir a pergunta, por favor? Amigo, agora eu preciso lembrar da pergunta. Tá. Sobre Mas, criança. ó, foi muito dessa relação sobre a formação da autoimagem, né? Entendendo ali infância e juventude negra, com esse prisma masculino, de como a gente consegue enxergar como a coisa tá e como a coisa impacta hoje, né? Sim. Vamos lá. Entendendo a sociedade como um ser em movimento, né? Que a imagem de homem preto que nós tínhamos há 50 anos atrás não é a mesma que nós temos hoje, né? Porque tudo está se movimentando, né? Muito também, graças aos nossos movimentos, a nós, né? Porque nessa sociedade, se a gente não se movimentar, as coisas nos acontecem, não acontecem, né? Estamos conseguindo, temos algumas conquistas, mas a passos muito curtos. É importante dizer, né? Essa juventude hoje, né? Primeiro, quando a gente fala de homens,
não podemos esquecer da pluralidade, né? Que somos diversos, né? Somos muito homem, né? Somos plurais. Temos os homens gordos, temos os homens trans, né? Homens gays. Então, temos essa pluralidade. Então, para alguns, né, ainda é muito difícil, não vamos romantizar esse lugar, a possibilidade, mas ainda é muito difícil na sua maioria, né? Mas a gente ainda vê, a gente consegue ver alguns avanços, algo que, pô, nos dá esperança, porque hoje a gente vê uma juventude, né? Dependendo do recorte, lembrando, né? Tendo um maior entendimento do que se é. A gente vê hoje aqui, né? Os jovens periféricos moram na Baixada, Nova Iguaçu, né? Com seus blacks indo para a escola, as meninas com as suas tranças roxas até a cintura, algo que na nossa geração, se uma pessoa fosse assim para a escola, é alvo certo. Seria o alvo certo. Então, quando eu vejo isso, a juventude hoje indo desta forma, se portando dessa forma no seu dia a dia, eu vejo, opa, peraí, tem alguma coisa legal sendo construída, né? Porque está diferente da nossa geração, mas ainda tem muito a ser feito, né? Os meninos gays ainda sofrem muito mais violência, né? Tem muitos atravessamentos, né? Dependendo ainda do segmento, tem muito mais os corpos gordos, preto gordo, dentro da nossa sociedade, os meninos, como é que são tratados? Trans, como é que a gente vê a criança trans? A gente está percebendo isso? A nossa sociedade está pronta para lidar com o corpo preto trans? Como é que onde a gente encaixa? Esse jovem que vai virar um adulto, esse homem que menstrua e pode gestar, a nossa sociedade está pronta ainda para essas coisas? Com certeza não. Porém, eu acho que tivemos passos curtos, né? Temos esperança, eu acho que está num lugar diferente, mas ainda há muito a ser feito. Porque ainda somos vistos, sempre digo, né? Tem essa categoria, homens negros, ainda somos vistos como negros homens. Né? A gente é visto, a nossa pele seja primeiro, e a gente ainda tem que conquistar a nossa humanidade. Né? O homem vem depois para alguns. Né? O homem nem chega para todo mundo, porque muita gente morre nesse meio do caminho, fisicamente, antes de se tornar esse homem. Né? Muita gente tem a morte, nem a morte biológica, é a morte social, que estamos morrendo socialmente todos os dias. Então, ainda somos o negro homem, né? Conquistar esse homem negro ainda falta muito, mas temos aí algumas coisas a serem conquistadas, né? Algumas coisas a serem celebradas. Ok. Perfeito. Gente, que incrível. E eu queria, agora que a gente está caminhando um pouquinho para o final, pedir para vocês colocarem o chapéu de psicólogo de novo, porque eu queria muito que vocês pudessem trazer para a gente, porque ao mesmo tempo que é uma jornada muito complexa e com diversas camadas de violência, quando a gente começa a perceber o valor do afeto, né, o amor, a beleza, é um processo com uma transformação tão profunda, tão impactante, que é muito difícil entender muitas vezes, porque às vezes você faz a transição, e é uma transição, né? É um processo longo, não é uma coisa que muda a chave, e de repente ele é tão complexo que às vezes você já está e às vezes você nem percebe, né? E eu queria perguntar um pouco, fazer essa pergunta para vocês, que é, não sei se eu vou perguntar direito, tá? Qual que é o impacto que a gente, enquanto homem, enquanto negro homem, nessa transição tem, né, enquanto impacto psíquico mesmo na formação da identidade? E o que que acontece quando a transição acontece? Do tipo, cara, olha que maravilha que eu sou. Eu não preciso ser um falo, eu não preciso ser um corpo máquina, eu posso ser só gente, eu posso ser só eu, posso ser abraçado, posso olhar para um outro homem e falar, cara, você é lindo, parabéns, nada mudou. Né? Quando essa transição acontece, esse tornar-se o quê?
É o quê? Vamos lá. Eu não posso sair daqui, eu vou aproveitar, vou fazer um link, que eu não posso sair daqui sem falar uma coisa. Exatamente. Que nós, né? Uhum. O tema de hoje é beleza negra masculina pelo olhar da psicologia, certo? Pelo olhar da psicologia. A psicologia como instituição psicologia, ela não está olhando para a nossa beleza. O que temos, somos psicólogos após formados, né, como, sei lá, Fanon, que era psiquiatra, Ed Nobles, Lucas Veiga, o Ortiz, eu, né, o Naim Anquibar, são muitos psicólogos que formam, né, tem lá, desde na América, né, a psicologia preta, aqui estamos construindo uma psicologia, pessoas que depois de saírem dos seus cursos, estão formando, estão olhando esse lugar, a beleza negra, que a psicologia como instituição não está vendo a beleza negra, não está, né? Dito isto, eu acho importante, né? Eu acho importante dizer, a partir e é uma produção, né? Porque a beleza, a partir do momento que eu me vejo belo, né? Que tem essa transformação, porque a nossa sociedade, né, tem o homem preto e a nossa sociedade faz o quê? Nos afasta de tudo aquilo que se é preto, né? A gente consegue, a gente psiquicamente, a gente vai buscar um ideal branco, né? Se a gente se afasta de nós e vai buscar um ideal que a gente nunca vai chegar, daqui a pouco a gente se vê no meio do caminho. A gente se vê no meio do caminho quem eu sou, né? E uma pessoa, quando não sabe o que é muito mais fácil de manipular, ela não vai se sentir pertencente, ela não vai lutar pelos seus direitos, ela não vai lutar com os seus iguais, ela não vai gostar daquilo que se parece consigo. Então, quando se ganha não, né? Quando a gente consegue ter essa consciência racial que vem a partir do nosso aquilombamento, né? Também terapia, palestras, rodas de conversas, roda de bar, samba, dentro dos nossos terreiros, né? Eu acho que a partir desses lugares todos, né, a gente consegue construir a nossa identidade e se perceber belo, ganhando essa consciência racial, pum, tem um clique. Espera aí, eu pertenço a um lugar. Aquele amigo ali que talvez eu não gostava lá na minha escola, no meu trabalho, que eu não entendia nem o porquê. Por que eu não gostava daquela pessoa? Ela se parecia comigo. Eu não gostava nem de mim, logicamente eu não vou gostar da pessoa que se parece comigo. E algumas fichas vão começando a cair. É como a gente revisitasse a nossa vida toda de novo. Quando você ganha consciência racial, é como você visse a sua vida, pô, caraca, caiu, né? Várias fichas. E quando você se torna belo, cara, é muita potência. Porque aí você vai saber a quem você pertence, você, né, tem a escolha também de não. Mas, geralmente, a gente começa a levantar uma bandeira, vai se aquilombar e vai lutar pelos nossos direitos. Tudo que esse sistema não quer. Porque quanto mais feio, quanto mais distante nós estivermos daquilo que nós somos, a gente está aí, ó. A gente não se identifica com nada, a gente não sabe o que é e vai continuando. Então, o ganho de consciência racial é muito importante para a nossa sobrevivência, para a permanência dos nossos direitos, porque a partir desse lugar a gente consegue nos juntar, aquilombar e fazer as conquistas sociais que nós temos hoje. Porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas acham, a gente, né, fala de saúde mental, as pessoas pensam na cabeça, dá um clique na cabeça. Mas não. A nossa saúde mental está feita aqui, ó, pelo fora. É pelos privilégios, é pelos acessos, é pelo dinheiro que ganha, é pela saúde, é quanto a gente tem que trabalhar a escala 6x1. A saúde mental ela é composta pela nossa vivência, é pelo que não conseguimos acessar. Então, quanto mais coisas nós conseguimos, quando nós percebermos, mais perto de saúde mental e de uma vivência melhor nós estaremos. Então, acho que é de suma importância termos consciência racial para ter entendimento daquilo que nós somos, ter esse clique, entendermos quem é a gente na fila do pão, né? Como você diz, Raoni, para a gente entender que rolê é esse e ser menos manipulável, né? Que nós somos atravessados, eu acho que algumas máscaras brancas vão continuar, eu sempre digo, né? Fica para a próxima vida e vamos lidando com isso, mas eu acho fazer o que for possível nesse momento. E é isso.
tudo isso, né? Acho que o Nelson foi cirúrgico, né? Eu acho que, contribuindo aqui uns 10 centavos, é isso. Quando você não tem referência de beleza, não quebra só a estética, quebra esse senso de pertencimento que o Nelson trouxe, né? E para nós, que eu e o Nelson somos psicólogos, né? Eu tenho visto também que, agora todo mundo vamos procurar terapia e quer zerar a comanda em um mês, né? Então, assim, eu sempre falo, ó, aqui não é Dorflex, está procurando um Dorflex em outro lugar. Porque depois que os homens negros estão acessando, eles querem, né, dar conta de 40 anos. Né? E isso tem um impacto também. Tem um impacto. Então, esse lugar que o Nelson traz é fundamental. O samba, se aquilombar, estar com a família, né? Estabelecer vínculos, ser menos rígido com você e com o outro, né? Sorrir para as pessoas, né? Porque é isso. Eu tava no samba esses dias, pô, o Negrão tava aqui, ó. Aí eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Ele ficou desconcertado. Então, assim, o irmão tava sozinho, de braço cruzado, muito reativo. E era um espaço de gente preta. Então, eu tenho observado o comportamento desses homens. E aí você chega pro cara e fala, tudo bem, mano, como é que você tá? Pô, tudo bem, eu sou prazer, eu sou Ortiz. O cara estranha. Eu falo, mano, posso ficar aqui com você? Posso tomar uma cerveja aqui com você? Não, pode ficar aí e tal. Então, isso também é saúde mental. Porque senão também a gente romantiza, né? Pô, vou pro samba, mas o cara não relaxa, né? E aí o cara, em vez de o cara ir pro samba e voltar, porra, zerado, ele volta perturbado. Então acho que é isso, né? Esse senso de pertencimento, mas também da gente se aquilombar. E que muitas das vezes, se não der para chegar na terapia, é isso aí que o Nelson trouxe, pô, a roda de amigos, ver os amigos. Ontem um irmão falou, Tiz, eu casei, morava em Diadema, fui pro Tucuruvi. Diadema tá minha vida lá. Eu cresci em Diadema. Quando eu vou pro Tucuruvi, na Zona Norte, eu saio do meu espaço. Eu tô no espaço onde minha esposa tá lá. E aí eu perdi toda a referência. E isso me adoeceu. Falei, então tem que voltar, pô. Pega o carro, pega o metrô, final de semana, fala lá, Preta, vou tomar uma gelada com os irmãos lá de Diadema. Vou lá na minha família, vou ficar um pouco lá, né? Porque também é isso. Ele vem para terapia, mas se ele continuar lá no Tucuruvi, a gente não faz milagre, né? Então, assim, é isso. Falando para ele, falei, irmão, sua vida, você casou, mas é isso. Volta e meia, esteja com os seus lá de Diadema, você é de Diadema, né? Você está morando em Tucuruvi, mas é importante esse lugar. Aí ele falou, pô, é isso, Ortiz. Comecei a ver os amigos, tinha me isolado de tudo. Eu falei, não, casar não é prisão, irmão, né? Então a gente vai trazendo essas reflexões e o impacto é exatamente esse. De você adoecer, de falar, porra, meu, eu saí do vínculo onde eu fui criado. Então acho que, para além da terapia, ter esses momentos com os nossos é super importante. Né? Sentar num bar com um amigo e assistir um filme, chamar os amigos negros, vamos assistir, vamos aqui, tá tendo né, a peça do Fanon aí no Museu das Favelas, convocar os amigos negros, vamos lá, pô. É uma visita guiada, não precisa não ter lido o livro e tal, é complexo, mas vamos lá. Vamos tirar um dia para a gente tomar vinho, vamos tirar um dia para a gente tomar cerveja. Isso também é saúde mental. A gente precisa desses momentos, senão esse corre-corre, a gente acaba sendo atravessado mesmo e sem perceber. Quando a gente perceber, né, fica muito mais difícil de fazer a manutenção. Então, acho que, enquanto homem negro, tenho percebido isso e tenho refletido muito isso com os irmãos no que eu posso tocar. Pô, irmão, é isso. Vai para o esporte, vai cuidar da saúde. Né? Não adianta você fazer terapia e você, pô, não cuidar da alimentação, beber todos os dias. Né? Porque só a terapia não vai ser o suficiente. Você tem que fazer a sua parte. E como que você faz?
Como que eu faço isso, Ortiz? Meu, estando com os nossos. Estando com os nossos. Então, revisitar exatamente essa reflexão que o nosso deixou. Porra, aquele cara que eu não falo há tanto tempo porque eu nem sei. Nem sei. Alguém da família que você fala, não vou conversar com aquele primo lá, com aquele primo. Mas por quê? E aí, quando você retoma isso, você fala, nossa, que alívio, pô. Que alívio. Então, acho que nesse lugar, Raul, não sei se atendeu, mas a gente viaja bastante, né? Eu falo que a gente vai viajando, vai, né? Eu gosto desse lugar, mas é isso. Acho que o impacto é significativo, mas tem ali esse, né, caminhos, né, para que esse impacto seja reduzido, né? Incrível, gente. Que maravilha. E para fechar com chave de ouro. E é sempre muito ruim fechar painel, gente. Vocês não têm ideia. É quase um cortar o dedo, assim, porque tá tão gostosa a conversa. E é tão difícil a gente parar para conversar sobre isso, né? Mas, Ortiz e Nelson, por que os seus ancestrais se orgulham tanto de vocês? Costumo dizer, né? Já falei isso para o Raoni outras vezes, tenho falado isso com os irmãos, né? Porque eu volto para casa sempre, né? Sempre volto para casa. Vá o mais longe que você puder, mas nunca esqueça de voltar para casa. Então, acho que se voltar para casa, para as minhas filhas, minha família, é o que traz orgulho, né? E realizando sonhos também, em vida, né? Minha mãe ali acompanhando esse filho negro, o outro irmão, meu irmão também, demos certo na vida, né? E o que é dar certo na vida? É estar vivo, né? Estar vivo, como diz o KLJ, né? A gente precisa se manter vivo e o Nelson trouxe muito isso. Socialmente falando, estamos morrendo. Como que a gente faz para se manter vivo nesse lugar? Então, acho que o orgulho deles é esse, né? De falar, porra, eu consegui. Minha mãe falou, porque eu consegui. Estou satisfeita com esses dois meninos, né? Barbados, com filho, com a vida construída e dando conta dos desafios diários, que não é fácil, né? E hoje cuidando dela, né? Então acho que é esse lugar, cuidando de quem cuidou da gente. É isso. Gostei. Lembrando, né, que aqui, nós três aqui juntos, já é um ato político muito grande. 3 homens pretos, vivos, né? E conversando. Bonitos. Bonito, exatamente. Muito bonitos e construindo pensamentos, falando em outros lugares que geralmente nós não estamos, né? Pessoas iguais a nós não estão, né? Sempre digo, eu só sou psicólogo hoje porque eu trabalhei num lugar que me dava a bolsa 100% e consegui me formar, fazer. Senão, né? Seria outros caminhos, mas por isso estou aqui hoje, né? E meus ancestrais, eles têm muito orgulho, né, de mim. Primeiramente, como uma pessoa preta no nosso coletivo, não existe, eu acho, pensarmos em coletivo preto sem antes batermos cabeças para os nossos mais velhos, respeitarmos as suas caminhadas, os seus saberes, os seus conhecimentos, o que construíram antes de nós e minimamente tentar honrar esse lugar. Porque se cá estamos, né, muitos sangues pretos antes de nós foram derramados, muitas lutas foram feitas para que eu chegar aqui e fazer qualquer besteira na minha vida, como ser um preto de direita e votar no Bolsonaro. Não dá. Não dá. Né? Então, minimamente, eu tenho que honrar esse lugar. Né? Eu tenho que honrar esse lugar com minha coletividade, me entender como uma pessoa preta e que o meu conhecimento sirva a nós, né? Eu acho que é muito importante, eu sempre falo isso. A quem serve o seu conhecimento? Porque não adianta nada, sei lá, você fazer mestre, você ser doutor, você ser inteligente, você, sei lá, não precisa também estar numa faculdade, né? Você entender muito de uma coisa e essa coisa está servindo para quê?
por que você está usando o seu conhecimento? É para o nosso coletivo. Tem tanta gente, sei lá, precisando, às vezes, numa conversa, sei lá, de 10 minutos com, sei lá, com um jovem, tu, cara, faz um clique numa cabeça que muda completamente uma vida. Então, eu acho que é isso. Porque eu tento, né, é difícil, eu tento o máximo possível usar o conhecimento que me foi dado para nós. E é isso. E só, né, fantástica a fala do Nelson. É como diz, né, o Mano Brown, desce para arena, né, mano? Vamos descer para arena porque é aqui que tá acontecendo, né? É aqui que acontece. De novo, né? Eu acho que é importante a gente estar lá, mas estar lá na favela para devolver esse conhecimento, né? É super importante para nós. É isso que a gente tem feito na prática, né? A prática é importante, senão a gente também vai distanciando dos nossos, né? E vai ficando muito no discurso mesmo, muito no artigo, muito no, porra, ir lá, né? E o que a gente pode ir lá num sábado à tarde, sentar lá com a rapaziada e ouvir essa comunidade, ouvir essa favela, os irmãos falam, pô, tá acontecendo isso, Ortiz. Aqui, beleza, para nós é comida no prato, né? A gente nem sabe o que você tá falando, a gente quer comer, mano. Se você tiver comida aqui, nós vamos sentir bonito. Você tem? Vamos lá, então vamos bater uma feijuca, tomar uma caipora, porque é isso que a gente quer. Então é esse lugar que a gente tem feito, né? Acho que esse lugar que tem feito isso me dá uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, aprendendo muito também. Me coloco nesse lugar que o Nelson sempre falou, pô, da gente aprender até com os mais novos, né? Sempre muito disponível para aprender. A gente, acho que até morrer é um grande aprendizado, né? É isso. Agradecer, obrigado de verdade. Nelson, obrigado você. Muito incrível. Eu espero, para além desse momento, a gente ter outros momentos que a gente precisa também para jogar a conversa fora. Perfeito, perfeito. Nelson, abre o microfone e fica à vontade. Não, 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 não. Ah, então, gente, eu queria agradecer imensamente vocês. Foi primeiro uma alegria pessoal, uma grande honra ter vocês aqui nessa conversa. E espero que a gente possa ter. Espero não, faremos, né? Esperar, chega já de esperar. Vamos fazer outros painéis, outros encontros para a gente levar esse tema que é tão importante, para que a gente possa se sentir cada vez mais digno de ser a gente. Né? E é sobre isso, né? É a importância da gente ser simplesmente a gente. E como isso por si só já é transformador. Então, queria muito Obrigado. agradecer a vocês e espero que vocês possam curtir o restinho do nosso encontro aqui com a gente, Sim, que vou vai ser um continuar aí, prazer continuar imenso. prestigiando os irmãos aí. O Rogério vai estar aí, outros irmãos também. É isso. Um abraço. Maravilha. Até Bom. já, gente. Obrigado.